Oi pessoal, tudo bem? Que a paz, a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor alcance toda a sua casa. A palavra de hoje para a tua meditação é: se levante, e coma, porque grande é a caminhada. A palavra do Senhor nos conta no livro de 1 Reis, capítulo 19, que o profeta Elias, ele recebe uma ameaça. Ele vai para o deserto, senta debaixo de um pé de zimbro e deseja a morte. Na verdade, o que Elias queria era a vitória. Na verdade, Elias não queria morrer. Elias ele estava com medo. Elias ele estava temeroso. E ele disse que ele não era melhor do que os seus pais. Ele declara para Deus que desse um basta naquela situação. Mas na verdade, Elias, ele queria, na verdade, era a vitória. Elias queria, na verdade, que o Senhor aquietasse a sua alma, porque a alma dele estava que nem a de Davi, inquieta, abatida, desanimada, cansada. E é natural que isso aconteça depois do confronto que ele teve com outros 150 profetas de Baal. Só que Elias, ao invés de ir para o monte, Elias ele vai para o deserto. Nós precisamos compreender que existe o tempo do deserto. E quando nós precisamos passar por esse tempo, o próprio Deus nos leva. Só que aqui o profeta vai para o deserto sem a direção do Senhor. Ao invés de ele ir para o monte, ao invés de ele ir para os pés do Senhor, e entregar aquela situação para o Senhor. E dizer para o Senhor: Senhor, eu recebi esta palavra e o meu coração está temeroso. E o meu coração está aflito, E eu, na verdade, estou temendo, na verdade. Ele era para ele ir para o monte dizer ao Senhor. E quantas vezes, ao invés de nós tomarmos a direção do monte, nós tomamos a direção do deserto. Nós queremos fugir da situação. E, na verdade, a solução é justamente ir para os pés do Senhor. A Bíblia fala que Elias deseja a morte, ele dorme. E o Senhor envia o anjo a primeira vez, toca em Elias, E o anjo deixa ali, a comida, para que Elias se levantasse, comesse e desse continuidade, aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, porque ainda não era o tempo do Senhor arrebatar Elias, porque ele foi arrebatado. Então, ele levanta, come e volta a dormir. Aí o Senhor envia o anjo pela segunda vez. E pela segunda vez o anjo vai, toca nele, manda ele comer, se levantar, comer, e ele dá continuidade em seu caminho, porque grande ainda era a sua caminhada, grande era o caminho ainda que ele precisava percorrer, porque Elias ele tinha que ungir, alguns reis, ele tinha que ungir Eliseu, seu sucessor. Então a obra não tinha ainda chegado ao fim para a vida daquele homem. E eu quero dizer para você que talvez você esteja nesse mesmo processo de Elias. Você está desanimado, cansado, abatido, como Davi no Salmo 42. Ele declara que a alma dele estava abatida, inquieta. E é natural que isso aconteça porque nós somos homens, nós somos falhos. Nós temos a tendência a fraquejar, a desanimar, a cansar. Faz parte da natureza humana. Só que nós não podemos nos conformar. E o Senhor entende isso, O Senhor entende quando nós não temos força para reagir, e Ele envia a providência para que nós venhamos ser levantados da situação de prostração e continuar, Seja a obra, continuar caminhando, enfim. Então a palavra de ordem para a tua vida hoje é: se levante, coma, Coma e ande, dê continuidade no que você começou a fazer. Dê continuidade à sua vida. Não é tempo de você parar. Não é tempo de você ficar cocheando dos pensamentos. Não é tempo de você ficar desejando a morte, porque no tempo da morte o Senhor se providencia, se encarrega de nos tirar. Nós não precisamos pedir. Talvez a sua alma esteja cansada, angustiada. Então peça ao Senhor para que a sua alma se aquiete. Peça ao Senhor para que Ele envie a comida celestial, que
que vai fortalecer você no meio desse processo. Eu não sei o que foi que chegou até os teus ouvidos que te desestruturou, né? Porque o inimigo ele é sagaz. Mas eu quero te dizer que existe um Deus Todo-Poderoso que envia anjos, né? Para nos guardar, envia anjos para nos alimentar, envia anjos para batalhar pelas nossas vidas, né? Porque ele diz no Salmo 91 que aos anjos dele ele dá ordem ao nosso respeito. Então nós precisamos entender que no meio do processo nós não estamos só. No tempo de crise, né? Como já foi falado ontem, no tempo, né, da adversidade, seja lá qual for o tempo que você esteja vivendo, né, o Senhor está te dizendo, se levante, né? Tome a atitude de se levantar, porque quando Deus queria falar com o homem, ele nunca falava com o homem prostrado. A primeira ordem era se levante, né? Coma, se levante, ande, né? Se levante, se movimente, enfim. Ele sempre dava esse comando. Então, se você está aí deitado, se você está dormindo, se você está prostrado, se você está cabisbaixo, eu não sei, né, qual a situação hoje, mas o Senhor que te sonda, te conhece, já sabe todos os teus pensamentos, já sabe o que você precisa. Ele vai enviar a providência, Ele que vai enviar o socorro, porque Ele é o socorro bem presente na hora do cansaço, na hora do desânimo, na hora da tribulação. Então, não é tempo de você parar, né? Não é tempo de você desistir, não é tempo de você retroceder. O Senhor não te colocaria, né, no meio de um processo que você não fosse suportar, porque Ele diz que Ele não nos dá nada que nós não possamos suportar. Então, se você está nesse processo, o Senhor tem, né, na verdade, te dado estrutura e tem um propósito. Não é em vão, Deus não faz nada sem propósito, sem objetivo, tudo tem, né, um porquê. E Elias se levantou, né? A primeira vez ele volta para o estágio inicial, mas na segunda vez o seu anjo veio com um recado, né? Olha, eu vou trazer a comida, né? Eu estou trazendo a provisão, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte, né? Agora não falo mais com Elias, mas contigo. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa tomar posição e se movimentar. E eu tenho certeza, né, que grande é a tua caminhada. Eu tenho certeza que coisas maiores o Senhor vai fazer através da sua vida. É só um processo, né? É só uma fase, vai passar, né? E essa fase é para te aperfeiçoar. Essa fase é para você compreender que no tempo da adversidade Deus não larga a sua mão, Deus não te deixa só. Então essa palavra que eu deixo para a tua meditação no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.